Mas agora, bora pro nosso assunto, que eu sei que vocês estão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV. Fernanda Paulucci já chegou, vou dar beijinho mais uma vez, essa minha amiga. Bem-vinda, porque hoje o assunto é déficit calórico, como eu contei pra vocês. E tem ali muitas nuances. Tem muitas nuances, né? Que fazem parte desse assunto. Não é uma verdade absoluta que se eu baixar aí caloria, essa pessoa vai perder gordura corporal. Num geral, sim, mas não é uma verdade absoluta. Então a gente pode ter fatores que podem impedir, e um dos principais é a falta de qualidade na alimentação, que vai gerar mais deficiência nutricional. Aí a gente não consegue queimar gordura. Olha só, gente, que interessante. Então, a vida inteira a gente ouviu que o tal déficit calórico Por isso que muita era gente... 100% eficiente. Ele tem que existir de alguma forma. Tem que existir de alguma forma, claro. Porém, tem a forma correta. A qualidade, a gente não pode pecar na qualidade. Entendi. Então, aquela pessoa que precisa diminuir o déficit, né? Ter ali o déficit calórico, que é essa diferença do quanto a gente come, o quanto a gente gasta. Isso. E aí ela fala, eu só vou fazer uma refeição no meu dia e vou comer um hambúrguer. Isso. É isso que não pode ser feito. Vai ter o déficit calórico, no entanto, não vai dar certo. E tem outro ponto que a gente tem que levar em consideração do déficit calórico. Não só qualidade, nutriente, mas a velocidade que a gente vai reduzindo a quantidade de caloria dessa dieta do paciente. Ah, entendi. Porque o corpo mais inflamado, a gente consegue acionar os genes obesogênicos, os genes de alerta de sobrevivência. E quando a gente bota o paciente para queimar gordura muito acelerado, vai acionar esses genes. Então, por isso que ele entra num platô, né? A maioria das pessoas entram num platô. O corpo, ele cria, ele tem ferramentas para que você não perca muita gordura corporal. Ele se sente confortável e seguro com gordura corporal, né? É um modo de sobrevivência. Então, a gente não aplicar nada severo para que, primeiro, ele não entre num platô e para que isso também não gere um maior estresse mesmo, metabólico e envelhecimento celular acelerado. Que causa um estresse. Causa estresse. Sacode o paciente ali o no corpo processo de emagrecimento, em algum momento ele vai entrar em estresse. E é um dos parâmetros que a gente tem que monitorar no paciente, são os marcadores de estresse, os marcadores inflamatórios e também da parte de fígado. Porque o fígado vai metabolizar lixo que está dentro da célula de gordura. Então, quando sai a gordura ali para um tecido mais ativo, então lá no músculo para gerar energia, então sai toxina e demanda não só micronutriente, né, para a gente sanar esse radical livre, mas também para conseguir excretar. Olha, que interessante. Agora, Fê, antes da gente entrar na questão até de benefícios e alertas do déficit calórico e essa explicação de como fazer isso de uma forma eficiente, perder gordura e não músculo líquido, que é o que a gente não quer, né? A gente quer perder gordura. Quanto seria um valor que ativa tudo isso, ainda que seja da forma correta, que a gente considera um déficit calórico? Por exemplo, a gente pode reduzir de 150 até 500 calorias, dependendo do perfil do paciente. Então, tô pensando num homem grande, ele come mais calorias. Eu consigo até chegar em 500 calorias, reduzir quinzenal ou mensal para ele. Então, essa é a forma gradativa. Tá? E mulheres, a gente de 150 a 200, no máximo 300 calorias, porque a nossa taxa metabólica é menor, tá? Então, se eu colocar 500, a pessoa não vai comer. Mas isso seria, por exemplo, por dia? Não por dia, a gente faz isso gradativo. Gradativa, a gente pode fazer semanal, quinzenal, mensal para o paciente. E para o déficit calórico funcional, tem que garantir que o peso e as medidas caseiras estão sendo seguidas pelo paciente. Então, existe sim aquele... O paciente dá uma burlada, né? Ele come um pouquinho mais um dia, aí ele segue direitinho no outro. Então, existe essa flutuação em seguir o plano alimentar. Entendi. São muitos fatores envolvidos. E a questão até, por exemplo, é que eu sou muito disciplinada, sou muito chata. Sim. Esse sou eu sei que você fora pesa. Da curva. Exato. O paciente que muitas vezes vai só na colher ou ali de olho e tal, corre o risco de não produzir o déficit calórico, de não seguir adequadamente o cardápio. Olha que interessante. E faz diferença, né? Então, uma colher de sopa de nuts para 2 colheres de sopa de nuts, que parece pouca coisa, mas agrega um valor calórico grande. Deve ter umas 100 calorias de diferença de uma 150. Não é pouco, né? Não é pouco.
Agora, entendido isso, vamos falar um pouquinho das variáveis. Então, como a gente sabe o quanto a gente gasta? Ah, maravilhoso. Pergunta de milhões, não? Maravilhoso. A gente tem estimativas. Hoje, o que as pessoas mais usam é o smartwatch. Sim. Que ele conta os seus passos, frequência cardíaca, e ele estima o quanto que você gastou no dia. É uma saída. É verdade absoluta? Não. Já vou chegar nesse ponto. Outro ponto, a gente pode fazer aquela conta bem antiga do Harris Benedict, tá? Que ele leva em consideração o peso, a altura, o sexo, tem um valor ali, tem um número específico para homens e para mulheres. Tá. E aí no final a gente agrega um fator de correção de atividade física, se é leve, moderado ou intenso. Entendi. E aí a gente chega também numa estimativa. Do quanto é gasto. Você pode fazer a bioimpedância também através do peso, da massa muscular, altura, sexo. Ela vai entender o quanto mais ou menos é a sua taxa metabólica basal ali, né? Que é a quantidade de energia que você gasta para manter as suas funções vitais, para estar lá em repouso. Então, a bioimpedância pode dar, mas o melhor é a calorimetria. Calorimetria. Então, se você quer saber realmente como as suas mitocôndrias estão, se elas estão enferrujadas ou queimando mesmo, é a calorimetria, que pode ser direta ou indireta, feita em laboratório ou em clínicas, tá? Aí sim eu vou entender o quanto você está consumindo de energia. E é simples, né? É simples, tá? É gás expirado, por exemplo, a indireta, super rápido. E por que eu prefiro fazer um exame desse? Porque eu posso estimar através desse cálculo, por exemplo, antigo do Harris Benedict, e essa pessoa está super inflamada, tem uma disfunção mitocondrial e ela não queimar energia, tá? E, ao contrário, se eu faço a calorimetria, eu vou entender qual que realmente é o gasto mínimo, o quanto ela realmente está fazendo de atividade física ali, para eu colocar o fator de correção e aí sim produzir uma dieta equilibrada, com um pouco menos de caloria do que ela vem consumindo, mas nunca consumindo menos do que a nossa taxa metabólica basal, que era isso que você queria saber. Perfeito, para não ficar no 0 a 0. Quando eu consumo menos que a minha taxa metabólica basal, eu vou entrar em platô. Eu vou ter os prejuízos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Vai ter o PowerPoint. Não só o platô, eu posso prejudicar em longo prazo a saúde desse paciente. Entendi. Tá? Então, por isso que a gente não deve consumir menos que a taxa metabólica. E eu posso afetar até a função da tireoide. Da tireoide, perfeito. Tá? Por isso que precisa do exercício. Precisa do exercício, precisa arrumar a microbiota, o sono, o horário da refeição, é muita coisa. Vamos colocar na tela então, vamos entender agora quais são, né, essas mais ou menos estratégias que pode e o que não pode. Então, benefício do déficit calórico é uma perda de gordura gradativa e sustentável, manutenção da saúde e reduz o efeito sanfona, né? Isso clássico. Tá, você aprende a conduzir entendendo que aquilo que você come é aquilo, né? Exato. Então, o déficit calórico bem acompanhado e monitorado, você realmente vai aprendendo quanto você deve comer. Ah, você começou pesando, aí de repente aquilo, aquela medida vira medida caseira e vira uma medida a olho e vira a sua rotina de vida. Automático. Perfeito. Próxima, olha lá. Na tela. Agora vem os perigos. Diga lá, Fê. Que é a ingestão menor que a taxa metabólica basal, que eu comentei, que vai trazer prejuízos hormonais, então, de tireoide, de adrenal, aumentando marcadores aí de estresse, por exemplo, sistema imunológico, tá? E o sistema imunológico a gente pode ver através da pele, por exemplo, aumento de acne, aumento de alergias no processo de emagrecimento, aumento do estresse metabólico e do estresse oxidativo, que é um envelhecimento. Então, eu estou gerando mais lixo para esse corpo eliminar pro fígado. E eu não tenho nutriente suficiente para barrar esse radical livre. Entendi. Então, o processo de emagrecimento acelerado acontece isso. Eu posso lesionar, provocar trincas e fraturas. Então, uma pessoa que está super fazendo atividade física, que está super empenhada ali, então eu posso interromper, né? Ela vai ficar um tempo de molho. Com lesão. Olha. Tá? Acentuar deficiências nutricionais e até uma compulsão. Então, a pessoa pode chegar num eixo de estresse tão grande por faltar nutriente e aí sim ela tem um disparo de começar a comer os alimentos mais errados. Então, ela perde o controle. Ela perde o controle. De selecionar aquilo que é melhor para ela. Ficou tão sacrificante que quando ela precisa muito. Exato. E acentua ansiedade, irritabilidade.
fazer... Humor, né? Gente, a mudança traz um pouquinho disso, até que o corpo entenda também. Isso, pode até trazer uma apatia, aquela tristeza. Aquela pessoa fica desanimada. Então, se a gente realmente não tiver um acompanhamento, o paciente vai ter prejuízos mesmo, em todos os aspectos. E dos anexos, né? Pele, unha, cabelo, né? A queda de cabelo, a imunidade, aparecer herpes, candidíase, um monte de coisas se a gente realmente não monitorar esse paciente. Então, vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinha na @VocêBonitaTV, que a gente vai brincar com essa gangorrinha aqui, com a nossa balança e com os alimentos, que aqui a Fê vai ensinar a forma, vamos dizer, segura, eficiente. Claro que o déficit calórico, gente, essa quantidade de calorias por dia, é muito individual. Não dá pra gente colocar aqui um valor, um número, né, falando pra tantas pessoas. Mas entender como você pode fazer isso dentro do seu valor, acho muito legal. Mas vamos lá, porque Glaucia já me disse que tá cheio de perguntinha pra você. Vamos colocar uma já? Na tela? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Ruvinho. Um beijo pra você. O que você recomenda pra quem quer perder gordura abdominal? Primeira coisa, ter um sono maravilhoso. Então, dormir cedo é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração. Dormir cedo e não jantar muito tarde. Porque isso também, mesmo se eu estiver fazendo déficit calórico, mas eu tiver um jantar muito tarde, vai impactar no meu emagrecimento. E o horário de dormir também. Então são duas coisas que a gente tem que levar para homem e mulher, né? Para homem e mulher. E o que está ligado diretamente? A gente pode falar que o carboidrato está ligado diretamente a alimentos de alto índice glicêmico, como os farináceos, tá? Os doces, os açúcares, adoçantes, também que vão impulsionar a insulina, também são grandes vilões. E baixo consumo, então, de vegetais, de frutas, tá? Mas, basicamente, o sono e o horário da refeição são duas coisas que aumentam demais a adiposidade no abdômen. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Vamos lá. Obrigada, Mari. Um beijo. O que vale mais para quem quer emagrecer? Mais proteína e menos carboidrato? É melhor essa combinação, né? A gente colocar uma proporção boa, não vou falar mais proteína, mas uma proporção adequada de proteína e um pouco menos de carboidrato. E aí, para saciar, incluir mais vegetais e folhosos. Tá certo. Então, sim, isso vai ajudar bastante no emagrecimento. Já é um bom começo. Já é um ótimo começo. Na tela tem mais. Obrigada, Paty, minha amiga querida, sua paciente, inclusive. Beijo pra ela. Saudade. Quais estratégias ajudam a preservar músculo durante o déficit calórico? As minhas amigas e suas pacientes são inteligentes. Não, boa. Então, beijo, principalmente, amiga. A gente ter ao longo do dia, fracionado, quantidades adequadas de proteína. Essa é a primeira coisa. A pessoa estar em déficit calórico, mas não estar tendo prejuízos no sono, porque o déficit calórico intenso pode gerar insônia, aumento de vezes de micção, então que você vai urinar na madrugada, despertar no meio da madrugada, e isso vai impactar na perda de massa muscular, tá? Então é uma coisa para a gente levar em consideração, mas o fracionamento, então, dessa proteína ao longo do dia e uma quantidade de carboidrato complexo já vai segurar bem a massa muscular. E fazer exercício. Isso, e pegar sol. Então, para vocês verem que são muitos fatores que a gente tem que ir embutindo, exato. E no final, Fê, eu acho que acaba sendo uma estratégia consumir, por isso vocês falam tanto do whey e de proteína em si isolada, né? Não vamos falar só do whey, vamos falar de proteína isolada. Isso, as proteínas, elas são sinalizadoras. Todo alimento, ele vai provocar uma sinalização, boa ou ruim, no nosso corpo. As proteínas, elas sinalizam mais. E a gente tem dentro de cada proteína uma combinação de aminoácidos que pode ser mais eficiente ou menos eficiente. As mais eficientes de origem animal. Então, quanto maior o teor, então, ali de aminoácidos de cadeia ramificada, mais intensa vai ser a via da mTOR, que a gente quer, que é para estimular ganho de massa muscular. Certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Dani. Beijo pra você. Quando o corpo está inflamado, como ativar com alimentos a redução de peso? E quais alimentos utilizar? Aí a gente pode começar falando da... Ótima pergunta. A gente tem que fazer o déficit calórico, a gente não pode esquecer da qualidade alimentar. Então, eu até posso reduzir aqui 2 fatias de pão de forma, reduzir 2 pães de queijo, reduzir as calorias de um café da manhã não tão saudável.
O paciente ele até pode perder um pouco de peso, mas o que vai produzir a perda de peso, a manutenção da saúde e a manutenção também, né, em longo prazo dessa perda de peso é a qualidade. E aí eu trouxe aqui uma combinação de café da manhã. Eu posso fazer déficit calórico, eu posso tirar um dia uma fatia de pão, por exemplo. Em vez de comer um inhame, eu como meio inhame. Posso fatiar aqui um quarto do mamão. Em vez de comer 2 ovos, comer um ovo. Eu posso fazer combinações, brincar. Mas a qualidade é o mais importante. É o fundamental dos alimentos. Dos alimentos. E suplementação, né, Fê? Então, a suplementação de micronutrientes, a gente sempre vai precisar corrigir micronutrientes limitantes, né? Entender a genética daquele paciente até para ter uma dose extra, às vezes para silenciar alguns genes ou para estimular alguns genes, né? Por isso que hoje os testes trazem esse apoio do quanto realmente aquele paciente está deficiente de micronutrientes. Tá certo. Tem mais perguntinha, Glaucia? Vamos lá. Na tela. Rose, obrigada, um beijo. Pré-treino com carboidrato e proteínas ajuda no processo de emagrecimento? Ótima pergunta. Prefiro o treino em jejum. Fale de treino em jejum e déficit calórico, tudo junto, mistura tudo, Fê. Então, eu posso fazer o treino em jejum e aí otimizar aí minhas mitocôndrias, aumentar a capacidade delas, aumentar o número delas, só fazendo uma atividade física em jejum, sem comer nada. E ter uma alimentação normal ao longo do dia. Mas, se eu colocar alimentos errados ao longo do dia, aquele treino em jejum não vai adiantar de nada, porque eu vou provocar inflamação e essa rota de queima de gordura ela vai ficar prejudicada. Então, sim, eu prefiro que o treino seja em jejum, pensando na parte de perda de gordura corporal. E aí, ao longo do dia... Vai otimizar mais. Vai otimizar mais. E aí, ao longo do dia, a gente usa estratégias bem adequadas e bem direcionadas aí de carboidrato e proteína, tanto para repor aí a parte de glicogênio, quanto a parte aí manutenção de massa muscular. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Seja sincera. Passar um pouquinho de fome é muito errado? Não, o ideal é a gente realmente não sair com o estômago cheio nas refeições, né? E é normal você sentir um pouquinho de fome. A gente tolerar um pouquinho de fome. O que acontece quando a pessoa está metabolicamente desequilibrada, ela tem resistência à insulina, a fome é uma dor. E é uma dor muito difícil de controlar. Entendi. Então, a sua fome, ela é muito pequena perto de uma pessoa com resistência à insulina com desequilíbrio. Então, o controle é diferente. É doloroso. Perfeitamente. Então, é importante, né, a gente não minimizar a dificuldade, às vezes, de uma pessoa. Aquela pessoa, quando está sentindo fome, ela está em desequilíbrio, ela realmente está... Tá pegando. Tá pegando. Não, eu acho que para todo mundo... Tá bem ruim. Né? Mas a gente que está mais equilibrada, a gente consegue ficar em jejum e ficar tudo bem. Isso é quando a gente está em equilíbrio. Quando a gente não consegue é porque a gente está muito em desequilíbrio. Porque está em desequilíbrio. Então, até esse alerta da fome, do quanto, né? Se a pessoa sente fome muito rápido... Mostra um desequilíbrio. Mostra um grande desequilíbrio. E aí entra todas essas trocas. Isso, e aí, se a gente colocar alimentos mais pró-inflamatórios, alto índice glicêmico, tudo isso vai prejudicar aí a pessoa seguir um planejamento alimentar saudável, emagrecimento. Então, isso vai dificultar. Se eu comer o pão de queijo, eu vou sentir fome mais rápido. Entendi. Ao passo que se eu escolher o inhame, o abacate, o ovinho, eu vou ficar horas saciada. Né? E no fundo, gente, é uma discussão interessante, porque eu sempre toco nessa tecla, tudo é comportamento. Eu já fiz esse teste. Dia, por exemplo, que eu tenho que almoçar correndo e nem prestar atenção e fazendo outra coisa. É como se eu não tivesse comido. Então, em você não teve toda a liberação hormonal e enzimática. Tem calma, tem que mastigar mesmo, tem que olhar pra comida e comer com calma. Porque senão você tem a sensação que não comeu, só que a comida entrou e você vai lá e come de novo e aí por isso você se perde. E aí por isso que o déficit calórico é uma das estratégias que a gente utiliza no processo de emagrecimento e a gente tem que levar todas as outras questões em consideração. É isso. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, César, um beijo. Comer bastante fruta ajuda no déficit calórico? Depende da fruta. Então eu posso colocar frutas vermelhas, que tem baixíssima quantidade aí de frutose e pode ajudar no déficit calórico ali ao longo do dia. Como ele pode comer não sei quantas bananas, laranjas, né? Tem gente que tem o hábito. Principalmente quem é do interior, pega 3, 4 laranjas, tangerinas. Então tudo depende. Gosto, não fica, a dieta não fica sem frutas. A dieta tem frutas e dá para produzir um déficit calórico comendo frutas.
Eu nem gosto que o paciente tenha medo de comer frutas. E que no final não dá pra dizer que engorda por causa da fruta. Não é isso. Não é isso, né? Não é isso, é isso. É verdade, é verdade. E mesmo o abacate, né? Que ele é mais calórico. E mais importante, quantidade de aditivos, conservantes do produto processado, ele vai atrapalhar o emagrecimento. O alimento natural, mesmo que ele tenha um pouco mais de calorias, por exemplo, o abacate, o avocado, ele vai trazer sinalização menos pró-inflamatória, mais anti-inflamatória, de detoxificação, para reduzir aí cortisol. E você vai conseguir o emagrecimento. Então, nem tudo é caloria. Entendi. Porque se você pegar meio abacate, às vezes vai ter a mesma caloria que uma fatia de pão e um queijinho. Exato. Um donut e um meio avocado tem mais ou menos a mesma caloria, só que o que ele produz no corpo é diferente. Um emagrece e o outro não. É por isso que tem que ser feito de forma correta. Tem mais perguntinha, olha lá. Muito boas, hein, por sinal? Claudinha, um beijo, faz tempo que você não aparece, saudade de você. A desparasitação ajuda a diminuir a vontade de comer doce? Que pergunta interessante. Sim, pode ajudar, porque na desparasitação, pelo menos, né, a gente que é fitoterapeuta e da funcional costuma utilizar, a gente usa algumas plantas que têm uma ação antifúngica também. Então, não só tem ação bactericida, mas antifúngica. E aí a gente acaba controlando, sim, a vontade de comer doce. A microbiota, ela é um dos fatores que faz a gente perder a característica de selecionar aquilo que a gente vai comer. Entendi. Né? Então, a gente tem receptores para doce, né, ao longo do trato gastrointestinal e no intestino. Então, quando a gente come mais esses alimentos, a gente prolifera esse padrão aí de bactérias, de fungos e também se estimula mais esses receptores. Entendi. E aí depois, são essas bactérias que começam a dominar um pouco a gente. É por isso que a gente fala que quanto mais doce você come, mais o corpo pede. Mais aquela corpo frase, pede. né, clássica, né? o corpo a pede. gente tem eixos hormonais envolvidos de neurotransmissor e de microbiota. Tá tudo envolvido. Tá então, tudo envolvido. Quanto mais você oferece, mais o corpo se acostuma. São 3 eixos que pede. a gente mexe. Por isso que vicia, né? Vicia. É um padrão aí de vício. Tem mais perguntinha? Dá tempo, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. Quero perder gordura abdominal e ganhar massa muscular. O que você recomenda fazer primeiro? Ai, gente, o público é muito inteligente, Primeira coisa, né? Mudar a qualidade alimentar. Nem se preocupar em déficit calórico. Só em comer comida de verdade, o descascar mais e desembalar menos, isso já vai ajudar. A segunda coisa é o dormir cedo, jantar cedo e atividade física. Acho que são 4 coisinhas aí. E uma quinta, a hidratação. Gente, nunca subestime a hidratação no processo de emagrecimento. A gente precisa de muita água para o metabolismo funcionar. E tirar açúcar refinados? Sim, não precisa adoçar. Não precisa adoçar. Nada da gente precisa adoçar. Tá certo. Dá tempo de última perguntinha, tem 1 minuto na tela, olha lá. Bombom, hein, Fê? Érica, obrigada, um beijo. Quem tem diabetes, pode fazer déficit calórico? Pode fazer, só que a gente vai combinar a dieta ali com gordura, proteína, um carboidrato complexo, uma quantidade menor, porém, é uma combinação que não deixa cair a glicemia dela. Que isso é a parte para ela não ter muita variação. No controle. Talvez nos primeiros momentos mais difícil, mas depois o corpo também pega. A combinação da dieta vai impactar se tem mais carga glicêmica ou não. Tá certo. Obrigada, minha amiga. Arrasou, como sempre. Tá cheio de perguntinha lá pra você. Vai lá certo. Pra seguir, @doutorabreviado fernandapaulucci.nutri, @doutorabreviado fernandapaulucci.nutri. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela. Obrigada sempre, viu?